Fala pessoal, tudo bem? O meu nome é Herbert, bem-vindos a mais um Resenha de Minuto. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre Condado de Essex. Bom pessoal, Condado de Essex é uma HQ que foi escrita originalmente lá por volta de 2008 e 2009 e que no caso ela chegou no Brasil no ano de 2017 pela editora Mino. Aqui a gente tem uma obra que é escrita e desenhada pelo Jeff Lemire. Ele que é um cara que é muito conhecido, né, no meio dos HQs, muito respeitado, um dos autores contemporâneos mais respeitados que a gente tem, tanto no seu trabalho no mainstream, porque ele já produziu coisas para DC e para Marvel, como por exemplo Lanterna Verde, se não me engano ele chegou a desenhar, como também nas suas obras autorais, essas inclusive que fazem muito sucesso devido à capacidade narrativa do Jeff. Sendo que talvez, né, quem não esteja muito perdendo das HQs, esteja entrando nesse mundo agora, talvez não conheça ele, né? Também ninguém tem obrigação de conhecer todo mundo, mas talvez você já até tenha tido um contato recente com a obra dele, ou pelo menos no caso uma adaptação, porque a série, né, da Netflix Sweet Tooth é uma obra, né, uma série que é uma adaptação de uma HQ desse mesmo autor. Sendo assim, vamos conversar um pouquinho sobre Condado de Essex, porque aqui a gente tem uma HQ bem peculiar que eu adorei. Portanto, antes de começar, já se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito ou inscrita, para poder acompanhar mais vídeos sobre literatura, cinema, HQs, mangás, animes, enfim, sobre tudo isso. Também deixa o like nesse vídeo, geral, que estiver assistindo, porque o like de vocês me ajuda bastante, faz o canal crescer e também faz eu saber que vocês estão gostando do conteúdo. E dê uma olhadinha na descrição para poder me seguir nas redes sociais e para conhecer os meus livros. No caso, Súnamo é uma fantasia distópica e Cada Segundo Valioso é um suspense policial, beleza? Sem mais delongas, vamos começar. Aqui em Condado de Essex, a gente vai ter uma obra que ela não é bibliográfica necessariamente. Porém, o Condado de Essex é uma pequena região ali que fica no Canadá, onde o Jeff, que é canadense, ele, né, cresceu naquela região. Então, por mais que não seja uma obra bibliográfica, é uma obra repleta de sentimentos e repleta de memórias e inspirações do passado do próprio autor. Sendo que aqui a gente vai acompanhar, são basicamente 3 livros. Isso eu tenho que dizer porque a edição que eu veio aqui para o Brasil é a edição que vocês podem ver aqui escrita aqui em cima, completo. Ou seja, no início, né, lá entre 2008 e 2009, o Jeff publicou 3 HQs de forma separada, e quando chegou aqui no Brasil veio essa edição completa. Na primeira HQ, digamos assim, na primeira parte, no livro 1, a gente vai acompanhar a história do Lester. Ele que é um garoto cujo qual a mãe acabou falecendo recentemente, e ele foi morar com o tio na área rural, né, na fazenda do tio. Sendo que ele e o tio não se dão muito bem, eles não conversam muito. O Lester acaba buscando, né, muito refúgio. Depois de fazer os afazeres dele na fazenda, ele busca refúgio em 2 coisas basicamente, que é nas histórias de quadrinho, né? Ele gosta muito de consumir e também ele produz suas próprias histórias, ele gosta de desenhar, de escrever. E também numa amizade inesperada que ele acaba fazendo com o Jimmy. O Jimmy é um ex-jogador de hockey que acabou ficando, digamos assim, é, sequelado devido a um acidente que aconteceu, né, na sua ex-profissão. Devido a essa sequela nesse acidente, ele não pode mais ser um atleta profissional. E agora ele trabalha ali no caixa de uma loja de conveniências próxima. Então os dois acabam estabelecendo um laço, porque o Jimmy inicialmente também gosta de HQs. No segundo livro, a gente vai acompanhar já uma história que se passa antes de tudo isso, ainda ali em relação, né, com o Condado de Essex. No caso, a gente vai acompanhar a história do Lou e também do seu irmão. O Lou, nosso personagem principal, ele já é um velhinho que está ali, digamos assim, prestes, né, a morrer. Ele já está muito surdo, ele já está tendo, digamos assim, delírios. Ele vive muito em relação aos fantasmas do passado. As pessoas conversam com ele e na mente dele ele está revivendo esse passado, que é muito do que a gente acompanha nessa história. A gente vê a relação dele com o irmão dele, principalmente quando o irmão dele vai para Toronto. Ambos são jogadores de hockey também, então ambos têm essa relação. Algumas coisas vão acontecendo, o irmão dele volta, né, para a fazenda, que fica exatamente nesse condado de Essex, enquanto o Lou fica ali em Toronto. Enfim, não vou mais me adentrar em situações específicas dessa história, porque ela guarda algumas surpresas bem interessantes. E o terceiro livro vai fechar tudo com a enfermeira, né, com a história da enfermeira, com a história da família dela, que é uma enfermeira que cuida do Lou, né, ela cuida do Lou já mais idoso, mais velho, esse Lou que já está ali, digamos assim, nos seus últimos dias, e conhece também os personagens da primeira história. Ela conhece o Lester, conhece o Jimmy, e é ao longo, né, desse terceiro livro que a gente vai ver todas as histórias desses personagens se amarrarem. Do Jimmy, do Lester, do Lou, do seu irmão, da enfermeira, enfim. A gente percebe, né, que esse condado de Essex
essa região, por ser uma região pacata, uma região pequena, é aquela típica região onde todo mundo se conhece, onde as famílias são tradicionais. Então, inevitavelmente, a história daquelas famílias faz a história daquele local e as histórias se conversam entre si. Como vocês podem ver, em relação à sinopse, eu tentei dar uma abrangida em cada uma desses três livros, em cada uma dessas três histórias, mas sem me aprofundar necessariamente. Porém, vocês puderam perceber que aqui a gente tem, digamos assim, uma obra que conta muito sobre uma região, e quem constrói a região são as pessoas. Então, por isso que, apesar de não ser uma autobibliográfica, a gente percebe muita questão sentimental do Jeff falando, né, sobre a região onde ele viveu, mas também sobre o Canadá no geral. Eu acho muito bonito quando a gente vê obras que trazem muito de uma cultura, de uma região, de um país, de uma sociedade, né? Porque a gente percebe as coisas que são típicas dessa cultura, como também conseguimos traçar paralelos. Essa paixão, né, que a gente percebe que vários personagens aqui têm com o esporte, né, com o rock necessariamente, a gente vê que eles gostam de jogar, gostam de assistir, gostam de torcer, e é claro, nem todo mundo que vive ali no Canadá vai gostar de hóquei, mas muitos que estão ali gostam. E não é difícil fazer esse paralelo, por exemplo, com a realidade, né, do Brasil. Nem todo mundo é obrigado a gostar de futebol. É óbvio, as pessoas têm seus próprios gostos. Mas é claro que existem muitas pessoas que gostam. Futebol faz parte, né, da sociedade brasileira, da cultura brasileira. E essa questão de assistir, torcer, jogar, tentar ser jogador, de você acompanhar isso muitas vezes com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, com as suas irmãs, enfim, com a família, com seus amigos, é algo, né, que a gente vê representado aqui na HQ, um esporte totalmente diferente, uma cultura diferente, mas que ainda assim a gente consegue traçar paralelos. Então é muito incrível como o Jeff conseguiu trazer uma realidade, né, das lembranças que ele tem de uma região tão específica dentro do Canadá, que é um país tão grande, e ao mesmo tempo que ela é tão específica, ela é tão universal, ela conversa com tantas outras questões. Quando a gente vê uma coisa dessas, é muito fácil a gente lembrar da nossa infância, da nossa adolescência. Talvez para um pessoal mais novo seja bem diferente, né? Mas, sei lá, essas histórias de brincadeira, essas histórias de você acompanhar as coisas, das pessoas que passaram por sua vida, enfim, ao mesmo tempo que as coisas são específicas, são universais, é algo que é difícil explicar essa narrativa do Jeff de como ela consegue fisgar você, como a simplicidade dele é genial. Ele consegue traçar e tratar, desculpa, de diversos assuntos numa história tão simples, sendo que acho que o principal assunto aqui tratado é a solidão. Vários desses personagens sentem essa solidão de alguma forma. O Lu, especificamente, ele fala de solidão, ele fala muito que ele se sente só, ele sente muito peso de algumas consequências, né, de atos que ele teve. Então a gente percebe, né, como isso pesa nesse personagem, como ele não, digamos assim, não viveu uma vida em paz por causa disso, mas o Lester é um personagem que também tem a sua solidão, tem suas questões, a própria dificuldade dele de se relacionar com o tio, a perda da mãe e algumas outras questões que são trabalhadas não só no primeiro livro, mas conforme, né, vai lendo, principalmente no terceiro livro, onde as pontas se amarram, a gente percebe, né, a solidão dele também, bem como a própria enfermeira, né, do último livro, quando ela que pergunta mesmo, né, o que sobrou da vida dela, o marido se foi, a avó dela já está quase indo, né, já está quase falecendo, ela está em ter uma desconexão com o próprio filho, e ela fala em vários momentos o que restou para ela são os pacientes, e quando os pacientes morrem, ela sabe que faz parte do trabalho dela, mas que ela sente um vazio, no final das contas ela fez algo de útil para eles ou não, é difícil, né, você cravar isso, é difícil você quantificar. Então, é uma HQ que fala muito sobre muita coisa humana. É algo realmente que é genial. A simplicidade do Jeff Lemire é genial. Não tenho o que dizer em relação a isso. É um cara que tem uma capacidade de narrativa, de escrita que impressiona muito. Não à toa que, né, essa trilogia de HQs, digamos assim, foi indicada a diversos prêmios, inclusive o Eisner, né, que é um prêmio gigantesco na área das HQs, e ganhou tantos outros prêmios também. Em relação à arte, já que o Jeff é um cara que é autor e também desenhista, né? Ele trabalha como roteirista e desenhista. A arte dele é muito peculiar, digamos assim. É uma arte que ela tem um estilo próprio, parece que a linha é um pouco tremida, tem momentos que é mais forte, mais fraco. Ele usa, né, muito preto e branco ali numa espécie de guache. Enfim, ó, como vocês podem ver, é um estilo artístico muito, muito, muito peculiar, porém que eu gostei muito. Eu vi pessoas que acharam o estilo um pouco feio, e também nada contra, né? As pessoas têm suas opiniões, achar algo feio, bonito, é algo muito subjetivo. Essa página aqui, inclusive, eu acho linda.
mas ele é um traço que acho que expressa muito o próprio estilo de roteiro do autor. Ao mesmo tempo que ele parece simplório, ele é pesado. Ao mesmo tempo que ele parece que não tem nada demais, quando você começa a sentir o peso daquele traço com o peso narrativa, parece que se complementa, parece que fica mais, digamos assim, mais sofisticado. É interessante, é um estilo próprio, um estilo que talvez não vai agradar todo mundo no primeiro momento. Muitas pessoas que vão, digamos assim, ter o primeiro contato com o Jeff vão achar esse estilo de traço estranho, porém, rapidamente você passa por isso, rapidamente você embarca na história, rapidamente você está imerso naquele universo. Se você curte essas histórias mais intimistas, essas histórias, né, que tem esse aspecto dramático, com esse aspecto, né, esse sentimento nostálgico de você lembrar sobre a sua infância, sobre a região que você viveu, que traz esse aspecto cultural de um local, leia O Condado de Essex, do Jeff Lemire, publicado aqui no Brasil, né, pela editora Mino, porque vocês não vão se arrepender. É uma HQzaça. Não se assustem pelo tamanho, ela tem aqui suas 500 e poucas páginas, mas que vale cada uma. Até porque várias dessas páginas tem muito silêncio. A gente percebe aqui, né, poucos balões muitas vezes. São páginas que o Jeff, né, quando ele está falando de solidão, ele está falando do silêncio também. Então, essas páginas mais de contemplação, onde tem poucos balões, vão contra, né, o que a gente está acostumado em HQs tradicionais, né, no mais mainstream, digamos assim, como Marvel, DC, etc., que muitas vezes tem muitos balões, muitas informações, porque elas têm que ser compiladas no pequeno número de páginas, que vai sair mensalmente. Aqui ele está mais solto, então tem cenas que são realmente para você sentir o peso daquele personagem, o estilo que ele desenha os olhos, né, parece que os olhos deles ficam meio, aquele estilo meio, que nem falei, parece uma rachura, mas os olhos pequenos, é algo que sente o peso, sabe? Então, é difícil dizer, apenas aprecio, porque o Condado de Essex é uma excelente HQ e o Jeff Lemire é um cara excepcional na sua escrita. Bom, pessoal, acho que era isso que eu gostaria de comentar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, se inscreve no canal, deixa o like, comenta e compartilha se puder, porque tudo isso me ajuda demais, faz o canal crescer aqui no YouTube. Dê uma olhadinha na descrição, porque lá tem minhas redes sociais e também um link para meus livros. É isso, vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem bem, até a próxima e tchau, tchau.